Alô, João Câmara, alô, Rio Grande do Norte. Hoje o podcast do Jazão mais uma vez com você aqui para deixar você bem informado e atualizado sobre os acontecimentos da região do Mato Grande. E hoje nós vamos falar sobre comissão de sindicância. O que é isso? E para nesse bate-papo de hoje, o podcast do Jazão traz Rocco, que é professor do IFRN. Eu vou ler um pouco aqui do currículo dele. Eu fiquei até assustado com esse currículo, né? Rocco é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em Ministério Público, Direito e Cidadania pela Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte, especialista em Direito Penal e Criminologia pela Universidade de Potiguar, ex-professor do curso de Direito e de outros cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário FACEX. Também é membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Extensão e Responsabilidade Social, vinculado à linha de pesquisa Democracia, Cidadania e Direitos Fundamentais, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e do IFRN, do Campus Natal Central. Também é professor aqui da nossa terrinha aqui, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no IFRN, Campus João Câmara. Também é autor do livro Curso de Direito Penal, Teoria Geral do Crime, Teoria Geral da Pena. Bom dia, boa tarde para quem for assistir, em que horário for assistir esse vídeo. É um prazer estar com você aqui. Você já tem uma convivência com o nosso povo de João Câmara, não é isso? Amigo, é só fazer uma correção. Eu fui professor aí do campus. Foi professor? João Câmara. Em 2019 eu fui removido oficialmente lá para o campus Natal Central. Mas de 2012 até 2019 eu estava aí no campus toda semana. E tem então uma vivência toda com a nossa terrinha aqui já, não é isso? Com certeza. Já conhece um pouco do nosso dia a dia. Chegou a morar em João Câmara? Não, eu só fazia os bate e volta. Ia para o campus, ministrava aula, tinha interação com os alunos e voltava à noite para casa. E aí, Rocco, vamos lá, nosso bate-papo. Para que serve uma comissão de sindicância e qual a diferença entre sindicância punitiva e investigativa? Existe mais alguma além dessas? É o seguinte, todo servidor público que está num regime estatutário, ele é regido lá o que é um regime estatutário, primeiramente, né? É uma lei que vai determinar como é que funciona, qual é a estrutura de plano de encargos e salários, direitos e obrigações daquele servidor público. É uma lei específica para aquele servidor público. Eu tenho a lei federal, que é a que me rege, a Lei 8.112. Os estados vão ter cada uma delas. O município vai ter sua respectiva lei, obviamente por municípios que adotam o regime único, que excepcionalmente tem ainda alguns municípios que usam a CLT. Sim. Mas falar de um estatutário, de um servidor público estatutário, é que ele está regido por uma lei específica. Sim. Nessa lei específica vai dizer quais são os seus direitos, obrigações, etc. E lá vai estar um conjunto de condutas que ele é proibido de fazer, os deveres que ele tem que cumprir. No momento que ele viola um desses deveres, no momento que ele viola uma daquelas condutas tidas como proibidas, ele comete o que se chama-se de uma infração disciplinar. Só que eu não posso aplicar uma infração disciplinar imediatamente. Não posso olhar, você cometeu tal coisa, tome uma advertência, tome uma suspensão ou mesmo uma demissão. Eu tenho que seguir um trâmite legal, o chamado devido processo legal. Vai se abrir um processo administrativo para fazer essa apuração. No leque de procedimentos possíveis, eu tenho algo chamado sindicância investigativa, eu tenho algo chamado sindicância punitiva, eu tenho algo chamado processo administrativo disciplinar. Aqui na dimensão federal tem algo chamado também sindicância patrimonial, que é no que tange a prejuízos patrimoniais, tem que aferir exatamente o quanto, se precisa devolver ou não. Essencialmente, você quer saber o que foi que aconteceu. Sim. Eu quero saber quem foi que cometeu determinada conduta, qual é a autoria, e se tem materialidade. Isso é que chama-se de justa causa. Eu quero saber quem é o autor e eu preciso de indícios
de que esse autor cometeu aquela infração disciplinar que está, mais uma vez, previsto na lei. Eu não posso inventar infrações. Sim. As infrações são as que estão determinadas em lei. Se aquela minha conduta enquadra-se ou não naquele meu regime disciplinar. Geralmente, eu vou começar com uma sindicância investigativa. Eu começo uma sindicância investigativa porque eu não sei exatamente quem é o autor. Eu não sei exatamente o que ocorreu ou como ocorreu. Eu preciso juntar elementos informacionais. Essa é a ideia. A sindicância investigativa tem essa premissa. Eu coletar informações para que eu possa apontar uma autoria e indícios de materialidade, indícios de que a conduta que possivelmente possa se enquadrar como uma infração disciplinar existe. Há indícios de que ela possa existir. Eu faço uma sindicância investigativa. Geralmente tem prazo de 30 dias, é algo meio informal, pode ser feito por uma comissão de 3, pode ser feito por uma comissão de 2, pode ser feito por uma comissão de um único servidor. Só uma dúvida, um único servidor? Pode. Uma sindicância é porque é investigativa. Não tem caráter punitivo. Por ser investigativa, eu não preciso da ampla defesa contraditório. Imagine, fazendo uma analogia, imagine a sindicância investigativa como se fosse um inquérito policial. O que é que eu faço no inquérito policial? E o inquérito policial é um processo administrativo. Sim. O pessoal acha que é outra coisa. Polícia, inquérito policial é vinculado ao Poder Executivo, não é vinculado ao Poder Judiciário. O que um delegado faz é um processo administrativo para apurar autoria e materialidade. E com aquelas informações enviar para o Ministério Público, para que, se o Ministério Público concordar, fazer uma denúncia. E aí eu tenho um processo judicial criminal instaurado. Numa simples analogia, seria algo nesse sentido. Eu quero, antes de abrir um PAD ou uma sindicância punitiva, eu faço uma sindicância investigativa. Eu estou falando, imaginando que talvez seja essa a realidade, pelo menos a realidade de boa parte dos estados e municípios. Só para fazer um leque com a questão federal, hoje, no sistema federal, por causa de uma instrução normativa da CGU, temos a investigação preliminar sumária, que é muito mais simples do que a sindicância investigativa. O que é que está acontecendo no sistema federal hoje? Estamos deixando de usar a sindicância investigativa para fazer o chamado IPS, investigação preliminar sumária. Ela é mais simplificada. Tem uma instrução normativa que, enquanto uma sindicância investigativa teria 30 dias, possível ser prorrogado, uma investigação preliminar sumária pode ter 180 dias. Uma sindicância investigativa precisaria de uma portaria. Uma investigação preliminar sumária sai por mero despacho. Essa investigação preliminar sumária surgiu em decorrência da lei de crimes de abuso de autoridade, que é a terminologia utilizada na lei de crimes de abuso de autoridade, para evitar que as autoridades públicas tivessem medo de instaurar os processos. A CGU regulamentou uma instrução normativa exatamente dizendo que essa investigação preliminar sumária. Mas eu hoje só conheço isso na esfera federal. Eu desconheço isso na esfera estadual ou municipal. Diga aí. Nesse caso, quando os municípios eles têm esse documento aqui, o Estatuto de Servidores Públicos, então ele fica regido por ele ainda, não é isso? Exatamente. Por ele ainda. Nesse caso, quando o gestor público, quando ele sabe da infração, que é um caso que aconteceu aqui em João Câmara, vamos só abrir esse parênteses, que foi notoriedade em todos os meios de comunicação do Rio Grande do Norte. Aí o gestor público tomou conhecimento, a própria pessoa, ele confessa o ato em parte, através de notas, publica notas, que ele já confessa mais ou menos isso. Nesse caso, qual tipo, quando tem muita prova, fotos, vídeo, qual tipo de sindicância? A sindicância, um PAD, como funciona? Veja, se você tem uma situação que já está bem clara no que tange autoria e materialidade, você poderia já abrir um processo de natureza punitiva, que seria a questão de uma sindicância ou punitiva ou um PAD.
Nos cursos que eu já fiz sobre o assunto, na prática, não se recomenda mais abrir sindicância punitiva. Sim. Seria, tecnicamente, uma perda de tempo. Sindicância punitiva e PAD são palavras diferentes, mas a essência é a mesma. A essência é processar aquelas informações e pegar aquele conjunto de dados, de fatos, e apresentar o crivo do contraditório e ampla defesa, para ao final ter um julgamento. Eles não têm diferenças essenciais. Eles têm diferença contra a forma e os possíveis resultados. Sindicância punitiva é 30 dias, PAD é 60 dias. Sindicância punitiva eu só posso aplicar sanção se for suspensão até 30 dias. PAD eu posso dar até a demissão. Aí, estrategicamente, por que não é interessante abrir sindicância punitiva? Muitos abrem por uma questão, porque é menos forte. Às vezes é uma questão de constrangimento em querer abrir, e o pessoal acha que sindicância punitiva é algo mais leve. Sim. Estrategicamente, não é interessante para a administração pública abrir sindicâncias punitivas. Por quê? Se você chegar ao final do processo e entender que a punição ultrapassa uma suspensão de 30 dias, você tem que fechar aquela sindicância punitiva e começar tudo de novo com o PAD. Com o PAD. Aí você perdeu tempo, eficiência, e processo administrativo disciplinar é caro. Você está pegando um servidor de uma função para se dedicar àquilo, às vezes exclusivamente, às vezes concomitantemente com o setor. Aquilo pode demorar, como eu já tive experiência de participar, mais de ano. Se for colocar na ponta do papel, tempo, remuneração do servidor, custo com deslocamento, etc., publicação em diário oficial, é extremamente caro. Aí, ou seja, não compensa abrir uma sindicância punitiva. É melhor, você já tem todos os elementos para abrir um PAD, abre um PAD. Porque se aquela situação que inicialmente parece advertência acaba sendo uma suspensão de 60 dias, ou mesmo situação de demissão, você já está no PAD. Você não vai ter que fechar o processo e abrir outro. Porque vai ter que abrir outro, seguindo todo o rito novamente, sob pena de nulidade. O PAD vai até a demissão, mas tem outras penas no PAD? Não, tem. Eu posso ter uma suspensão, eu posso ter uma advertência, eu posso ter a suspensão, geralmente vai até 90 dias, e acima disso eu tenho a demissão. Eu posso ter, se for servidor já aposentado, que cometeu uma infração na época que estava na ativa, tem a cassação da aposentadoria. Alguém pode perguntar, mas para que caçar a aposentadoria de alguém que já está aposentado? Né? Eu caso a aposentadoria porque ele está aposentado pelo regime próprio do servidor público, que geralmente é melhor do que do INSS. Se eu consigo identificar que ele cometeu uma situação de improbidade administrativa na época que estava na ativa, eu reconheço aquela improbidade no PAD, caço a aposentadoria dele, e que ele pegue aquele tempo de serviço de contribuição e vá para o INSS. Mas ele não vai mais ficar como aposentado pelo regime próprio. Ainda tem essa possibilidade. Rocco, tirando mais uma dúvida aqui. O servidor efetivo de carreira, ele pode ser julgado por essa comissão composta por servidores que ocupam cargo de confiança do prefeito, ou seja, o cargo de comissão? Eu já explico isso, mas só uma correção. A comissão não julga. Sim, apura. Ela faz a apuração, emite um relatório final que vai subsidiar a decisão da autoridade julgadora, que é aquele que pode ou não coincidir com aquele que instaurou. Se eu estou falando de um prefeito, o prefeito pode abrir um PAD e ele provavelmente vai ser a autoridade julgadora. Obviamente que ele pode, sei lá, talvez ter delegado para um secretário. Eu sou secretário de saúde, um servidor cometeu uma falta disciplinar, e pode ter delegado a possibilidade desse secretário abrir o PAD e até mesmo julgar, desde que não seja demissão. É possível esse tipo de delegação, é bom deixar claro. Sim. Mas o que acontece, a comissão não são juízes. Ela está lá para processar, fazer a devida apuração e emitir um relatório que vai subsidiar um julgamento. Quem dá, e tanto que essa autoridade pode decidir diferente da comissão. Sim, a comissão pode recomendar advertência,
a autoridade pode dizer que é suspensão. A comissão recomendou 30 dias de suspensão, a autoridade entender que é mera advertência ou que não há fato típico. Obviamente que tem que fundamentar. Eu sou leigo no assunto, deixa eu abrir só um parênteses aqui. A autoridade competente, ele pode dar um indulto, igual o presidente deu agora a um político, pode dar um indulto, mesmo que a comissão tenha dito o contrário, não. Dizer não. Esse instituto não existe na esfera disciplinar. Não existe, sim. Mais uma vez, o que pode acontecer? No momento da decisão, a autoridade julgadora discordar da comissão. E veja, isso seria algo de outro mundo? Não. A comissão pode ter errado. A autoridade julgadora, se tiver uma administração bem organizada, provavelmente ele vai pegar aquele processo feito pela comissão e vai mandar antes para um parecer do assessor jurídico. Sim. Provavelmente. Isso hoje é obrigatório na questão federal. Nesse caso, a comissão, quando ela apura tudo, ela recomenda alguma coisa ao gestor? Exatamente. Ela vai fazer um relatório final dizendo o que foi que fez, o que foi que identificou, o que foi que o acusado, no que ele se defendeu, e vai dizer, olha, eu entendo que houve infração disciplinar. Eu entendo que não há infração disciplinar. Eu entendo que houve infração disciplinar, mas está prescrito. Sim. Eu entendo que há infração disciplinar e que recomendo suspensão 10 dias. Eu posso fazer recomendações. Sem nenhum problema. Só que isso vai estar o quê? Na conclusão de um relatório final. Sim. Mas essa autoridade julgadora, vamos dizer que passou por uma assessoria jurídica. A assessoria jurídica vai dizer, rapaz, o processo aqui não intimaram o réu, o acusado, para participar de uma das oitivas. Isso Sim. é nulidade. Aí vai a autoridade julgadora e diz, nomeia outra comissão para refazer o processo. Quando a comissão acabou o relatório final, o processo podia ser, sei lá, uma punição. Sim. 30 dias depois que quando chegou na mesa da autoridade para dar a decisão, está prescrito. Reconheço a infração, concordo com o relatório da comissão, todavia, tendo em vista o decorrer do lapso temporal, está prescrito. Sim. E quanto a essa questão dos servidores comissionados, fazer parte da comissão, pode tornar nulo todo o processo também? Pode. Assim, eu estou partindo da realidade da lei federal. Eu Sim. desconheço a de João Câmara ou mesmo a do estado do Rio Grande do Norte. Geralmente, tanto estadual como municipal, geralmente é um espelho do federal. Quando a gente fala da comissão processante, seja processos de caráter punitivo, né? Sindicância punitiva ou PAD, faz necessário que os membros da comissão sejam servidores efetivos e estáveis. Sim. Ou seja, não basta eu ter passado no concurso e ser nomeado. Preciso ter minha estabilidade depois dos 3 anos. Probatório. Exatamente. Ou seja, eu posso ser um servidor efetivo, mas só que eu estou no meu primeiro ano de cargo. Eu não posso participar. Isso. Eu poderia até fazer parte de uma sindicância investigativa. Sim. Mas de uma punitiva ou PAD, não. Qual é a ideia por trás? Qual é a ideia por trás disso? Que quem é membro da comissão não seja influenciado, afetado ou sujeito a pressões, seja da autoridade ou pressões externas. Essa é a ideia. Ou seja, qual é a regra? Quem pode fazer parte de uma comissão? Como eu disse, no âmbito federal, servidor público efetivo. E estável. Não precisa nem ser servidor do próprio órgão da administração. Pode ser um servidor de outro. Pode ter um servidor federal num processo administrativo municipal? Pode. Pode ter um servidor estadual num processo administrativo federal? Pode. Só que desde que obedeça isso daí. Eu não posso colocar numa comissão alguém que não é servidor público, alguém que não tem estabilidade, alguém que é comissionado. São situações em que essa autonomia, essa garantia contra a pressão deixa de existir. Porque um comissionado, ou você faz o que eu quero, ou lhe
exonero, que eu posso exonerar a qualquer momento. Isso, a qualquer momento. Essa, pelo menos, é a ideia por trás, esse é o valor por trás da norma jurídica que busca deixar restrito a servidor público efetivo estável. Realmente, de acordo com o que você falou aqui no Estatuto do Servidor Público de João Câmara, diz assim, no capítulo 3, e o artigo 141, o processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente. Realmente. Agora me tira uma dúvida, sobre o relator dessa comissão ou o presidente, quem institui é a própria comissão entre eles ou a autoridade competente? E também uma pergunta dentro da autoridade competente, não é isso? E ouvi falácias, mas não tem um embasamento técnico sobre isso. É verdade que a pessoa que vai ocupar o cargo de presidente dessa comissão, ele tem que ter o mesmo nível de escolaridade do sindicato ou superior? Geralmente, no artigo da lei que fala sobre a comissão, geralmente a parte final vai tratar sobre a figura do presidente. Ele geralmente coloca que a figura do presidente ele tem que ter o mesmo cargo do acusado, ou o mesmo cargo ou um cargo superior. Se não for a questão de cargo, que tenha o mesmo nível de escolaridade ou um nível de escolaridade superior. Exemplo, eu sou professor, sou presidente de uma comissão e o acusado é um outro professor. Temos o mesmo cargo, do mesmo nível. Posso ser presidente? Posso. Agora, são cargos diferentes. Aí você faz o quê? Você vai lá pela questão da escolaridade. Eu sou o acusado, eu sou o servidor acusado. Eu sou bacharel em direito, nível escolaridade superior. O presidente pode ser alguém com nível médio? Não pode. Pode ser com nível fundamental? Não pode. Ele não precisa ter o mesmo cargo que o meu. Pode ser um servidor técnico que está como presidente de uma comissão para processar um servidor professor? Pode. Só que tem que ver a escolaridade. E quando eu falo de escolaridade, restringe-se ao título nível superior. Não entra aí questão como muitos confundem. É especialista, é mestre, é doutor. Sim. Então, se o acusado é doutor, o presidente tem que ser doutor? Não é isso. A lei não fala sobre títulos acadêmicos. Sim. É bom deixar claro isso daí. O pessoal diz, estou aperreado, e a gente tem que arranjar um doutor para ser presidente dessa comissão. Não precisa. Tem o mesmo cargo, ou o nível de escolaridade é o mesmo, mais uma vez, até o nível superior é o que importa. Os títulos acadêmicos subsequentes é irrelevante, de pós-graduação. Vamos, mais uma questão que eu queria chamar a atenção. Quando o gestor ele já publicou uma portaria nomeando aquela comissão de sindicância, e nessa comissão de só uma coisa, desculpe interromper. Você fez a pergunta e eu acabei lhe respondendo, você não tinha acabado de finalizar. O presidente é nomeado pela autoridade na portaria. Bom deixar claro, não é a comissão que elege o presidente. Sai a portaria com o nome dos 3 membros de um PAD, por exemplo, em processo administrativo disciplinar, ele vai dizer o nome dos 3 e vai dizer, olha, sob a presidência do primeiro, ou sob a presidência do último dito. Só para deixar claro, quem nomeia é a autoridade e não não é uma eleição entre os colegas. Os colegas, sim. Eu ia mais uma... Quando a autoridade competente publica a portaria, e ele já publicou lá e está composta por um servidor de carreira, um servidor efetivo, e 2 comissionados. E agora? O que ele deve fazer, então? Ele já publicou. Revoga a portaria e baixa outra. Sim. Revoga, veja, a administração pública pode errar? Pode. A gente erra constantemente. É verdade. E ela tem o poder de autotutela, um dos poderes da administração pública de correção. Eu identifiquei que está um erro, mesmo às vezes erros que já passam anos, eu posso ali baixar um ato administrativo para corrigir. Era para ser feita a comissão da seguinte configuração X, saiu Y, revoga a portaria, baixa uma segunda com a correta. Isso é normal.
Isso é tranquilo. Mais uma vez, comete-se erros. E às vezes é na pressa de sair um negócio, às vezes você fez X, passou no Word do outro, trocou as informações. Às vezes é uma questão de uma publicação que é para ter saído, não saiu. Isso é normal. Só para deixar claro que isso daí não é coisa de outro mundo. Na esfera federal, pelo menos, acontece erros um atrás do outro. Corrige-se tranquilamente. O professor Rocco, para quem está... quem chegou agora, na nossa, quando a gente começar a transmitir aqui, que eu estou conversando com o professor do IFRN, que é mestre em Direito. No início da live você já viu um pouco sobre o currículo dele. E para você, Rocco, já ensinou aqui no IFRN de João Câmara e hoje ensina no IFRN Central, não é isso, Rocco? Exatamente. Pronto. A gente continuar aqui, nesse caso que o prefeito, vamos supor um prefeito, ele insista nessa comissão. Nesse caso, vindo a servidora a ser unida, por exemplo, tem como anular todo o processo? Tem como anular todo o processo. Isso daí é uma nulidade que a gente chama de nulidade absoluta. Tem como aproveitar alguma coisa? Se for uma mera juntada de documento, sim. Foi algum ato, oitiva de testemunha, vai ter que refazer. Interrogatório do acusado, vai ter que refazer, não tem como aproveitar. Eventuais juntadas de documentos que foram feitos, alguns laudos que eventualmente tenham sido juntados, tem como eventualmente se aproveitar, mais uma vez, um novo PAD com uma nova comissão, etc, etc. Mas isso daí não tem como se aproveitar. Isso teria como se aproveitar se a gente se não estiver falando de um PAD ou nem de uma sindicância punitiva. Fizeram assim numa sindicância investigativa. Algum problema? Não é o ideal que fosse com um servidor comissionado ou um servidor não estável. Não é o ideal. Mas eu anulo uma sindicância investigativa? Não, eu vou pegar... Até porque, mais uma vez, repito, sindicância investigativa não tem ampla defesa, não tem contraditório. Dependendo da situação, o investigado nem sabe que tem ele nem sabe que está sendo investigado. Sim. Ele não é notificado, a não ser que a comissão assim queira, para obter informações com ele. Numa sindicância investigativa, novamente, vai sair a portaria e na portaria não vai estar o nome do investigado, não precisa. Você bateu numa tecla muito importante, algo que foi muito, eu questionei aqui em tudo. É legal publicar o nome da pessoa investigada, do sindicato, na mesma portaria que nomeou a sindicância? Não há nenhum problema com isso. Não há nenhum problema, né? Não. O que o pessoal questiona, e já foi situação de bater nos tribunais, na STJ, é se é a condição de validade da portaria ter o nome. Porque qual é a regra geralmente? Eles não colocam o nome de quem está sendo investigado. E se caso colocar o nome do investigado completo? Não há problema. Também não há problema, né? Não, isso não é problema. O que o pessoal tentou uma vez questionar para anular um PAD é exatamente o fato de não conter o nome. Sim. E o STJ deixou bem claro que não é requisito obrigatório de uma portaria, sindicância punitiva, investigativa, de PAD, ter o nome. Eu não preciso haver uma descrição dos fatos ou o nome da pessoa na portaria. Basta indicar os membros da comissão e fazer referência ao processo a qual vai ser feita a investigação ou a apuração. Rocco, foi um prazer conversar com você aqui. A gente passaria aqui um bom tempo, porque essas coisas vão chamando e a gente... Até eu lamento, porque muitas vezes que houve outras comissões aqui e a gente não aprofundou o debate. Uma pergunta antes de você fazer suas considerações. Os processos anteriores, que caso tenham sido julgados por pessoas que ocuparam cargo de confiança, pode se tornar nulo futuramente se alguém questionar? Pode. Se processos anteriores pode haver nulidade sem nenhum problema, seja você adentrando judicialmente, seja mesmo no processo administrativo. Você faz um requerimento administrativo apontando certas nulidades absolutas e se a autoridade competente assim reconhecer, até pelo aquele poder de autotutela, como eu disse, pode reconhecer aquela nulidade. É isso. E detalhe importante, isso é particularmente
uma estratégia de defesa extremamente interessante. Se você é advogado de um acusado e vê que a administração pública errou numa situação grave, você, como estratégia de defesa, mais uma vez, pensando como o advogado do acusado, você fica calado. Você deixa você fica calado e deixa ir até o final. Até o final, o servidor foi punido, ótimo. Aí você dá o tempo para a prescrição a passar. Passou a prescrição, você entra com ação judicial. Entra com a ação judicial, anula todo o processo, pede danos morais, limpa o nome do servidor que estava inscrito lá na ficha funcional, aquela infração. Veja, eu estou falando de uma situação que acontece. O pior é que isso acontece. Acontece. São processos que um servidor já eventualmente foi demitido. Aí o processo judicial para tentar anular demorou, levou 10 anos. O STJ confirma, houve vício no PAD, anula-se. Lá tem um servidor sendo reintegrado à administração pública 10 anos depois, tendo direito a receber os salários dos últimos 10 anos, promoções, etc, etc. Ou seja, um erro na condução de um PAD, não só um PAD ou um processo administrativo disciplinar de forma geral, é extremamente caro, mas ele também pode ter uma repercussão futura no erro na sua condução. Para a administração, imagina uma administração pública ter que pagar 10 anos de salário, promoções que o servidor não teve, mais correção e juros. É o tipo de ação que um advogado fica louco. É o sonho de um advogado cair isso daí no escritório dele. É verdade. Meu amigo, foi um prazer conversar com você. Eu conversei com Rouco, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E suas considerações, Rouco, aqui para o pessoal de João Câmara, da nossa região, e as pessoas que vão assistir, vai estar disponível no YouTube, no Facebook, no Instagram, do Blog do Jazão. Mais uma vez, Jazão, agradecer o convite, agradecer a indicação feita pela colega. Grande saudade aí do pessoal de João Câmara. Grande abraço a todos. Ok, meu amigo. Até a próxima oportunidade, assim o Criador nos permitir. Estaremos sempre por aqui. Qualquer coisa, o Blog do Jazão volta a qualquer momento com novos assuntos. E quem sabe, pelo seu currículo, né, a gente bater um papo sobre outros assuntos.